E também nós buscamos, através de Jesus, aqueles seus ensinamentos, aquela ajuda que ele sempre nos prometeu, né? Porque ele falou que onde houver 2 ou mais pessoas reunidas, aí eu estarei. E eles estão aqui. E agora nós, como espíritas, também sabemos, né, que os nossos irmãos desencarnados, aqueles que já passaram por aqui e retornaram ao mundo espiritual, aqueles que evoluíram, que aprenderam a fazer o bem, a caridade, servir, trabalhar em benefício da evolução nossa e do planeta, também estão aqui. Então justamente isso nos dá alegria, porque a gente tem um apoio, né? A gente vem aqui para justamente ter esse contato com o mundo espiritual, e isto faz justamente nos dá aquela força, aquele sentimento de que quando realmente nós estamos carentes de alguma coisa, nós buscamos um templo de oração. Isto é bom, porque pelo menos nos momentos que a gente está mais abatido, mais perdido muitas vezes, né? Sem saber o caminho a seguir, os acontecimentos do dia a dia, as dores, os sofrimentos, enfim, aquelas dificuldades que todos nós conhecemos, a gente sabe, pelo menos nós já sabemos que tem um local que a gente pode vir para abrandar, amenizar, acalmar, para que a gente possa raciocinar, para que a gente possa ver o melhor caminho e ainda encontrando a ajuda que a gente tanto precisa e que eles estão aqui para nos socorrer. Vocês viram que eu coloquei ali que nós vamos falar sobre o médium, entendeu? Porque a doutrina espírita, ela requer que nós tenhamos conhecimento, porque ela é muito profunda, ela é muito extensa, ela é abrangente demais, é difícil a gente explicar determinadas coisas em pouco tempo. Então a necessidade para nós que estamos buscando, né, o templo espírita, nós temos que conhecer algumas coisas para que a gente possa ir, né, aprendendo e raciocinando e fazendo uma reflexão e buscando aquela verdade que Jesus disse que nós temos que buscar. Né? Busque a verdade, que a verdade vos libertará. Mas isto também não quer dizer que tudo isto seja só espiritismo, que também é importante, porque quando nós falamos de reencarnação, quando nós falamos do intercâmbio, quando nós falamos, né, de vários assuntos da doutrina, explicando, né, então quer dizer, nós precisamos saber que isso tudo já está em nós, porque desde que nós chegamos aqui nós estamos recebendo essas orientações. E essas orientações, justamente, vêm de uma forma que nós não entendemos. Porque a gente, Jesus, lógico, Jesus era um espírito iluminado, veio aqui, nos falou, explicou, detalhou, né, com facilidade, porque ele ensinou com muita simplicidade e nós aprendemos algumas coisas, mas nós não temos uma noção muito exata. Mas então, por isso a doutrina espírita pede que a gente procure, né, buscar o conhecimento, através de ouvir as palestras, através de leituras, através de consultas, de perguntas, né? Para que a gente possa ir sendo esclarecido e nós, pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos então encontrando essa verdade, que não é fácil, ela é lenta, ela é demorada, porque ela é muito profunda. Nós já tivemos ensinamentos que ainda nos bloqueiam muitas vezes para aceitar, então nós precisamos justamente buscar. Não basta nós apenas assistirmos, tá? Nós temos que procurar esses conhecimentos porque ela faz parte da nossa vida, faz parte da nossa evolução. E é o médium, né? Não vou nem falar da mediunidade, que é muito mais. Eu vou falar apenas do médium. Então eu vou ler um trechinho, que eu não costumo ler, porque o tempo sempre é muito curtinho, né? Mas é importante para vocês verem como não pertence à doutrina espírita. Não é a doutrina espírita que criou a mediunidade, né? Entendeu? Porque Jesus já deixou aqui quando ele falou desta forma. Nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonhos.
nesses dias difundirei do meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Isso está em Atos. Então veja bem que Jesus já falou que um dia ia se alastrar, porque a mediunidade já existe, né? Sempre houve um médium, sempre existiu, porque ela faz parte justamente desse contexto todo do ser imortal que nós somos. Então vocês vejam bem que, porque às vezes as pessoas dizem, não, isso é coisa de espírita, né? Acreditar que os espíritos se comunicam, que os espíritos podem fazer isso, que os espíritos podem fazer aquilo, tá? E não é bem verdade, porque nós temos que entender como funciona esse intercâmbio. Primeiro, lembrando, para nós todos, que isso aí é uma dádiva divina, certo? Porque se não houvesse a mediunidade, se não tivesse um médium, nós não teríamos como saber ou conhecer o mundo espiritual. Né? Nós sabíamos que tinha um céu, mas nós não tínhamos ideia, tá? Só dizia que tinha um céu. Tá? Então nós precisamos agora, hoje não, com a doutrina espírita nós temos orientações seguras, por quê? Porque são os próprios espíritos que vêm até nós falar daquilo que nós não sabíamos e que não conhecemos bem. Então vejam bem, então essa dádiva divina, para quê? Para nós justamente conhecermos esse outro lado. Porque é o meio que a espiritualidade tem para se comunicar conosco. Porque se não houvesse o médium, não havia essa comunicação. E aí nós não teríamos o conhecimento. Então, justamente, vocês vejam bem que está tudo dentro das leis divinas. No progresso, na evolução lenta, né? Até o ponto quando surgiu, quer dizer, porque tudo tem a sua época. Tudo tem a sua época. Tanto é que Jesus não falou tudo o que sabia, tá? Ele falou aquilo que era necessário para aquela época. Por isso ele buscou mais a parte moral, as suas leis, seus ensinamentos, e deu alguns toques no sentido justamente da parte do nosso poder, como ele falou, vós podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Vejam bem, ele disse isso. Mas nós não sabemos. Como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos fazer? Nós não tínhamos conhecimento. Hoje os Espíritos vieram nos dizer como nós podemos fazer. Por isso eu coloquei essa frasezinha pequenininha aqui. Está dizendo, o pensamento espalha emanações que emitimos. Então veja bem, tudo que nós pensarmos, ele sai de nós e vai em direção àquilo que nós estamos desejando. Se eu penso em alguém, se eu penso na minha família, se eu penso na cidade para melhorar, tudo, esse pensamento ele tem essa força, esse magnetismo vai em direção às pessoas. Entendeu? Então vocês vejam bem, então já é um passo dado para nós termos cuidado com os nossos pensamentos, porque todo pensamento vai se espalhar por aí, tanto bom como ruim. Então nós temos que ter este cuidado para que a gente pense mais coisas boas do que ruins. E quando nós pensarmos algumas coisas ruins, ou praticarmos algumas coisas que nós mesmos sentimos que não é boa, aquilo deve servir de exemplo. Eu não vou fazer mais porque isso aí vai em direção a alguém e eu posso estar prejudicando alguém que justamente eu não estou sabendo. Então eu estou assumindo compromisso. Então, meus irmãos, então a mediunidade é extraordinária. É esse dom que Deus nos deu. Agora nós já começamos pela doutrina espírita a conhecer o mundo espiritual. E ainda conhecemos muito pouquinho. Não se conhece muito não. Sabe por quê? Porque nós ainda não estamos capacitados. Já imaginaram se nós tivéssemos aí os 200 Chico Xavier? Né? Nós teríamos um impulso muito grande. Por quê? Porque o Chico era um médium bem orientado, bem educado, bem evoluído, só praticava o bem, só tinha pensamentos bons. E o que acontecia? Só entrava em contato com espíritos iluminados. Então, quer dizer, ele poderia entrar em contato também com o espírito sofredor, mas a missão dele era justamente de deixar orientação para nós. Então, por isso a gente hoje tem livros, quer dizer, foi editado muitos livros, quase 500 livros que ele deixou, enfim, o trabalho dele. E o trabalho dele foi sempre um trabalho simples, humilde, né?
nunca apareceu, nunca se tornou maior do que ninguém, sempre foi aquela criatura, sempre se colocando humildemente, sempre no sentido mais baixo, quer dizer, ele sempre se colocava mais numa posição para mostrar que justamente este é o caminho. E é desta forma que o médium vai poder justamente servir a causa de Jesus. Eu estou falando sobre o médium porque a gente que frequenta a casa espírita há muito tempo e a gente que faz, né, conversa fraterna ou atendimento fraterno, o nome de vez em quando muda. Então a gente recebe as pessoas que vêm. E a primeira pergunta, pelo menos para mim, eu cansei de ouvir a primeira pergunta: você é médium? Quer dizer, então a gente vê aquele sentido que se é médium, eu sou verdadeiro. Se eu não sou médium, eu não sou verdadeiro. Mas também não é isso, não é verdade mesmo. Não, nós não. Nós todos somos médios. Já começa por aqui, nesse trechinho que eu li. Né? Todos. Crianças, todo mundo é médium. Todo ser humano é médium. É lógico, mais ou menos ostensivo. Mas todos nós somos. E justamente por nós não conhecermos, tá, esse fenômeno, tá, a mediunidade, nós não usamos muito ainda. E nós poderíamos estar usando já muito em favor nosso e da própria humanidade. Por isso é que Jesus falou que nós podemos fazer muito mais do que ele. Mas precisa o conhecimento, porque tem que ser bem aplicado. Porque no mundo espiritual tem também espíritos inferiores, espíritos sofredores, espíritos doentes, espíritos mentirosos. O que tem aqui, né? Porque quando nós voltamos ao mundo espiritual, nós voltamos do jeito que nós somos. Ninguém vai se transformar depois quando passar para o mundo espiritual. Nós vamos continuar sendo os mesmos. Então, este cuidado do aprimoramento para que a gente possa ter contato com o mundo espiritual mais elevado. Então, para que as pessoas não venham no centro achando que o médium é um poderoso, muita gente acha que o médium tem poder. Não, ele é médium, ele pode resolver o meu problema. Ele pode curar a minha doença, entendeu? Ele pode me orientar seguro, ele pode dizer o que está acontecendo comigo, pode até prever o meu futuro. Não é verdade, porque a mediunidade não é para isso. A mediunidade é para ser apenas um instrumento. Esse médium é um instrumento. Nós somos instrumento. É como um aparelho qualquer. Quando esse aparelho é bem aprimorado, ele funciona maravilhosamente bem, não é verdade? Quando o aparelho não funciona muito, quando ele está meio estragadinho, quer dizer, aquele negócio, nada dá certo. Então o médium também é assim. Se o médium não se aprimorar, ele não tem aquela condição, muitas vezes, de servir como deveria. Então o médium é um instrumento. E nós todos somos instrumentos. Aí vocês podem dizer, mas eu não sei eu nem sinto nada. Realmente. A mediunidade, às vezes, nós dizemos que não sentimos nada, porque justamente nós desconhecemos. Mas nós temos muito contato com o mundo espiritual e que nós não percebemos. Coisa simples, coisa simples. Hoje eu me lembrei de fulano, ou da fulana. De repente esse fulano, essa fulana entrou em contato conosco, nós encontramos na rua. Quer dizer, é essa transmissão aqui, ó. Ele pensou em nós. Tá? Nós temos encontros no plano espiritual, que a gente acha que é um sonho. Eu sonhei. As pessoas dizem, poxa, eu sonhei com a minha mãe que já desencarnou, mas parece assim que eu estava com ela, que eu abracei ela, eu me senti feliz. São encontros, só que de uma forma diferente. Aí é nós que saímos do corpo, porque quando nós dormimos nós somos espíritos, né? Nós morremos toda noite. Tá? Nós saímos do corpo e voltamos ao espírito, aí nós nos encontramos com esses que estão do outro lado. Só que a mediunidade é diferente, é para receber de lá para cá. Como dizia o Chico, daqui para lá o telefone não toca. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, você é um bom médium, eu quero falar com a minha mãe, quero falar com o meu pai, que já desencarnou. Não é assim. Não é assim. O médium é um instrumento. Ele se prepara, né, como acontece, aqui tem os trabalhos mediúnicos. Ele se prepara para o trabalho e ele é o instrumento que está ali. Então ele tem que estar bem ligado, bem sintonizado, bem preparado. Aí sim os espíritos chegam e se comunicam através dele. É o espírito que se comunica. E a comunicação do espírito no mundo espiritual não existe a voz articulada, é mental. Então o espírito chega
está ao lado do médium, ele passa a mensagem que ele quer passar e o médium repete. Então o médium é só isso, se ele alterar, ele já está, ele não pode, ele tem que passar com fidelidade aquilo que o Espírito está falando. Então ele não é um adivinho. E também os Espíritos também não são. Porque a gente acha assim também, quando uns acham que é o médium que é o poder, e outros acham que os Espíritos sabem tudo. Ora, os Espíritos não sabem tudo. Tem alguns que sabem muito, mas não sabem tudo, e principalmente do nosso futuro. Às vezes eles têm alguns lances que pode dizer que vai acontecer alguma coisa, e realmente acontece, né? Mas é raro, porque a função da mediunidade, a função da comunicabilidade não é essa, de vir nos agradar com promessas, com isso, com aquilo. A tarefa é nossa. Nós é que temos que trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento para que tenhamos mérito. Que é difícil a gente entender. Poxa, mas eu falo com Deus, né? Eu falo com Deus e Deus não me ouve. Não é que muita gente fala, e às vezes até a gente, né? Às vezes está sofrendo com uma crise, uma situação difícil, a gente reza, pede para Deus e não vem nada, não acontece nada. E a gente acaba às vezes até se revoltando. Ah, Deus esqueceu de mim. Diz que Deus é bom, que Deus é isso. Mas é porque nós temos muitas vezes que passar por aquele processo. Por isso que a gente tem que conhecer a doutrina espírita mais a fundo. Porque nós, na nossa encarnação, a nossa vinda à Terra, nós temos uma programação de vida. E eu sou obrigado, às vezes, a passar por determinados momentos. Eu sou obrigado. Os espíritos não têm esse poder de dizer, não, ele é muito bonzinho e ele não vai precisar passar por essa situação, né? Por esse resgate, por essa prova, não. Se nós tivermos que passar por esse resgate, tiver que passar por essa prova, nós vamos passar. Porque tudo é no sentido de evolução, de crescer, de nos tornarmos melhores. Porque a finalidade de nós estarmos aqui, é lógico que a gente vem aqui buscar um consolo, pedir uma informação, mas a maior finalidade é nós evoluirmos, crescermos, sermos espíritos melhores, conhecedores justamente das leis divinas, para que a gente não se revolte, para que a gente possa fazer com que a nossa fé cresça, que a nossa fé seja verdadeira, tá? Porque justamente a nossa fé é muito frágil por isso, porque a gente não tem conhecimento. Então a gente acha que Deus é bom, ele vai ter que servir a nós, que Jesus é maravilhoso, que se eu pedir para ele, ele vai resolver o meu problema. Nós espíritas temos também os espíritos. Ah, não, mas eu rezo para aquele espírito e aquele espírito me ajuda. Se ele ajudar, é merecimento seu. Ele apenas está ajudando, mas você tem aquela vantagem, vai receber, mas se tu tiver que passar por aquele processo, ele vai continuar te ajudando de uma forma diferente, para que você passe por aquele processo sem sofrer muito, a fim de que você resgate. Olha, ontem nós tivemos uma comunicação de uma moça, de uma senhora, sei lá, a idade a gente sabe que não existe, nem sabe. Chegou chorando porque ela engravidou, tá? Mas ela não queria, não é que ela não queria engravidar, ela não queria aquele rebento, ela não queria aquele ser. E ela foi lutando sempre contra, como ela disse, até muitas vezes brigando com ela e com aquele ente querido que ainda estava na sua barriga ali. Mas ela foi até o finzinho e a criança nasceu. Mas quando a criança nasceu, dali uns dias ela eliminou a criança. Então ela estava ali chorando, arrependida, reconhecendo o erro, ainda com ódio daquele ser. Veja como é que é a vida, com ódio daquele ser. Mas já estava arrependida, porque ela já tinha reconhecido o erro. Tá? Tinha reconhecido o erro. Então, nesse erro, é aí quando a gente não entende o perdão. Aí, justamente, até foi eu que atendi, que conversei com ela, eu disse para ela, você está no caminho certo. Fizesse a primeira coisa que o espírito tem que fazer, é se arrepender. O arrependimento te leva ao perdão. Então, a orientação única que eu dei para ela é, perdoa que a vida vai começar a melhorar. Aí, ela ficou
a gente fez a prece e tal, ela se afastou, aí entra um espírito que é o espírito guia dela, iluminado, alguém, um amigo, um companheiro, um parente, que satisfeito, feliz, porque foi a primeira vez que ela teve coragem de dizer, né, contar sua vida, sua dor, a sua revolta, o seu ódio, e ele estava contente porque ela aceitou a orientação e saiu mais livre dali, mais calma, mais tranquila. Disse, agora eu posso fazer muito mais por ela do que ela possa imaginar. Porque até agora eu estou trabalhando e não conseguia fazer com que ela mudasse. Por quê? Porque ela precisava justamente sentir de novo, como se estivesse encarnada, falar com o encarnado, para sentir essas verdades todas. Então é assim que nós vamos evoluindo. Quer dizer, o arrependimento. Então ela fez aquilo e agora ela tem a chance, que eu até completei, além de perdão, você agora vai ter que partir para a reconciliação. Porque não basta só perdoar. Porque a gente diz, eu perdoo, mas eu não quero nem chegar perto, né? Que a gente diz assim, quando não gosta da pessoa, eu perdoo, mas também não quero mais ver na minha frente. Isso não é perdão. Então você tem que perdoar e ir ao encontro dessa pessoa para se reconciliar, que é para nós terminarmos com aquele problema que nós temos de um passado longínquo, às vezes, né? Que foi um mal que causamos um ao outro e o ódio tomou conta. Então tudo isso é evolução. Agora imagine você se não houvesse o médium. Se nós não tivéssemos essa capacidade de ter contato com o mundo espiritual. Então, é o que aconteceu através de muito tempo e que ainda está acontecendo, que a maioria das doutrinas não aceitam a comunicabilidade, entendeu? Então, isso é um atraso para nós. Por isso nós vivemos um mundo ainda bravo, um mundo violento, um mundo de ódio, um mundo de prisão, de cobranças, né? A nossa mente está sempre voltada mais para cobrar, para exigir. Ninguém está aqui para perdoar, para entender que nós somos falhos também, que quando nós falhamos nós queremos ser perdoados, não é verdade? E a gente não perdoa ninguém. Então isso é a evolução, é o crescimento espiritual. E à medida que nós formos aprendendo isso, nós vamos ser mais felizes. Na situação que nós estivermos, nós vamos ser mais felizes porque nós vamos ser uma pessoa mais tranquila, uma pessoa mais calma, porque o nosso pensamento vai estar sempre positivo, vai estar sempre ligado a esses espíritos bons. Então eles estão sempre, constantemente nos envolvendo em energias boas. É assim que nós vamos resolvendo os problemas. Então a mediunidade, para que nós aprendamos aqui, então, que não é, o médium não tem condições de resolver o nosso problema. Ele é apenas um intérprete. Os espíritos vêm e falam, olha, tem que fazer isso, fazer aquilo. Nós não fazemos, muitas vezes, né, que a gente sabe, às vezes recebe. Ó, aqui vocês dão remédio homeopático, já estão dando? Não. Né? Eu também trabalhei com homeopatia há muito tempo no centro espírita. As pessoas iam buscar o remedinho, mas só até o dia que precisava ali, um dia ia num dia, no outro já não ia. Aí frequentava uma doutrina, não ia mais, quer dizer. Entendeu? Então a gente tem que ter conhecimento, porque esse pensamento aqui, a maior parte dos nossos pensamentos bons é a nossa saúde. Quanto mais nós tivermos um pensamento mais elevado, mais saúde nós vamos ter, mais disposição, mais aceitação para os nossos problemas. Então essa ligação é isso, é o crescimento. E o crescimento é através da nossa prática no bem. Nós não somos perfeitos, né? Eu até brinco que eu nas minhas preces à noite, a primeira coisa que eu peço é assim, cuide de mim, que eu não sei quem sou. Que eu vou sair do corpo. E onde é que eu vou? Com quem eu vou me encontrar? Com quem eu vou conversar? Qual é o meu rumo que eu vou tomar? Porque aqui agora eu estou trabalhando para me cuidar. Porque eu sinto, eu ainda tenho sentimentos diferentes. Ninguém é perfeito aqui, nós temos momentos difíceis. Nós temos, a gente às vezes tem tendências para determinadas coisas. Então a gente vai controlando porque está sabendo que é errado. Mas e lá no mundo espiritual? Quando nós saímos, quando nós encontramos os velhos companheiros, ou quando nos encontramos com os velhos inimigos, será que nós vamos ser agradáveis, vamos estar sorrindo, nós vamos chegar lá e abraçá-los? Não. Às vezes a gente não está sonhando, não acorda assim, com o coração querendo sair pela boca, suado às vezes nós estamos saindo corridos lá.
tá? Perseguido por inimigos. Então você veja bem como nós temos que ter esses cuidados. São detalhes pequenos. Por isso é que a gente pede, né? Jesus ensinou como ele, não só não ensinou, ele fazia. Todo dia Jesus conversava com Deus, que é a prece. Para quê? Para justamente se manter com segurança, para poder enfrentar a realidade do dia a dia. Ele que era um espírito superior, né? Nós podíamos dizer, não precisa, pois ele era uma criatura superior, para que ele precisava estar pedindo proteção para Deus? Mas ele pedia porque ele sabia que estava justamente num ambiente pesado, difícil, complicado, a missão dele era enorme, entendeu? Então nós temos que fazer a mesma coisa. Então, ir limpando a nossa mente, limpando os pensamentos negativos, porque não leva a nada. Não adianta desejar o mal para alguém. Para mim não vai ter lucro nenhum, não vai ter vantagem nenhuma, só estou prejudicando, aquela pessoa pode sofrer. E aí daqui a pouco eu também vou sofrer junto com ela, porque às vezes eu vou dizer, poxa, por que eu desejei aquele mal para essa pessoa e agora está acontecendo? Ela só aconteceu porque ela precisava passar, mas eu estou envolvido, porque eu desejei. Eu fiz com que aquele pensamento ali fosse até lá e ajudasse ela a estar numa situação pior. Então, meus irmãos, o médium é isso, é um ser... Eu pensei que tinha caído. O médium, nós somos médios, então é um ser comum, entendeu? Agora, ele precisa de preces que nós normalmente não fazemos, né? A gente busca o médium, vai lá, toma o seu passe, às vezes uma conversa fraterna, outras vezes um receituário que ele tira, né? Uma indicação, uma orientação boa, mas a gente não se lembra de orar pelo médium. E o médium precisa de muita oração, tá? Porque quando o médium é ostensivo, ele sofre muito, tá? Porque ele está constantemente envolvido com a espiritualidade, principalmente quando ele passa a trabalhar, quando ele começa a participar de grupos, tá? Ele passa a ter um contato mais constante. E tem médiuns, por exemplo, que sentem o sofrimento de um espírito, a dor do espírito. Tem médios, às vezes, que num trabalho, por exemplo, vamos perceber que o trabalho vai ser na sexta-feira, quarta-feira ele já está com dor. Tem um espírito que está pertinho dele ali e ele absorve aquelas energias de dor, de sofrimento, de raiva. Né? Porque às vezes a gente diz assim, eu não sei por que me deu aqui uma ziquezira aqui que hoje, né, estou insuportável. Às vezes são entidades que até são colocadas ao nosso lado, tá? Por amigos nossos, quando nós temos um padrão vibratório um pouquinho melhor, para que ele possa usufruir desse padrão vibratório para ele se acalmar. Mas ele não se acalma fácil. E aí ele passa para nós e nós percebemos, nós desequilibramos. Então o médium precisa de muita prece, primeiro que para ele continuar trabalhando, servindo a humanidade. E segundo, para a sua própria segurança, para que ele possa se acalmar. Porque para trabalhar só com espíritos evoluídos, só Chico Xavier e mais uma meia dúzia que tem por aí, que eles já estão num padrão vibratório elevadíssimo, né? Então eles não sentem tanto. Mas vocês vejam bem, já que eu falei no Chico, quem conhece o Chico, quem conheceu o Chico teve uma vida de sofrimento, desde que nasceu. Aí é por isso que eu digo, às vezes a gente se revolta contra Deus porque eu não consegui o que eu pedi. E o Chico, que fez tudo, mas foi sempre doente. Foi sempre massacrado, foi sempre atropelado. Tá? Desde pequenininho que ele sofreu. Quando perdeu a sua mãe, quer dizer, quando a sua mãe desencarnou, né, a madrasta dele era uma verdadeira madrasta, quer dizer, sofreu com ela. Depois teve que ajudar a criar os irmãos, enfim, aquela luta, trabalhava o dia inteiro, depois trabalhava até madrugada para poder escrever livros, quer dizer, né? Então a gente vê que não tem essa moleza. Ah, porque eu sou espírita, agora os espíritos vão resolver meus problemas, não vou ter mais problemas, vou ser uma pessoa feliz. Não, nada disso. A felicidade somos nós que vamos buscar, através da nossa reforma íntima, através do esforço que nós temos que fazer, principalmente com aquelas pessoas que nós não aceitamos ou que elas não nos aceitam, para que a gente não se envolva em energias impuras, sofredoras, entendeu? Então é esse esforço. É por isso que nós temos dificuldade de alcançar aquilo que nós pretendemos.
porque a gente sempre fica um pouquinho na dúvida. Então, por isso eu estou falando um pouquinho sobre mediunidade, para vocês verem que não há mistério nenhum. Então, todos vocês podem dar um passe numa emergência. Tá? Basta se preparar. Basta buscar esses recursos que vocês vieram buscar essa noite aqui. Todos nós aqui estamos buscando, tá? Concentre-se e nós vamos emanar essas energias. Teu sentimento puro vai fazer um bem para aquela pessoa. Porque às vezes eu vejo pessoas que dizem, mas eu tenho um nenenzinho que não dorme, não sofrimento, eu só estou até brigando com o meu marido, porque o meu marido brigando comigo, porque o nenenzinho não dorme. E às vezes ele está com o remédio na mão, por não conhecer essas normas, essas coisas simples que eles poderiam também transmitir essa energia. Não bravos, porque estavam discutindo, né? Mas aprendendo a aceitar e buscar o recurso para que aquele nenenzinho possa ser envolvido e passe a dormir. Porque muitas vezes o nenenzinho chora, porque o nenenzinho está chegando aqui em terra estranha, né? Que está vindo do mundo espiritual. Às vezes ele não quer vir. Então a gente não entende isso. Aí é lógico que às vezes é porque tem uma dorzinha de barriga, outras vezes é porque perdeu o sono, dorme de dia, não dorme à noite. Mas muitas das crianças que não dormem, né, e que se acordam, às vezes bravos, quer dizer, a gente tem que ter essa. Olha, ele está lembrando-se do mundo espiritual, ele veio de um lugar que não sabe, está num lugar que também não sabe. Ele pode estar num lugar como da mocinha aquela que falou. Nasceu num lugar que ela que não quis, mas podia ser o contrário, podia ser ele não querer nascer daquela mãe. Entendeu? Então são esses detalhes. Alguém ficou bravo comigo? A minha esposa ficou brava comigo? Meu marido ficou bravo? Calma, fecha a boca, fica quietinho, dá uma viradinha, sai ali do lado, tá? Pensa as coisas boas, não, ele deve estar chateado, deve ter acontecido alguma coisa, que a gente já muda o pensamento, né? É aquele velho ditado. Poxa, quando eu botei a cabeça no travesseiro, no outro dia, eu vi as coisas diferentes, eu resolvi diferente. Por quê? Porque nós nos acalmamos, dormimos, repensamos e vimos que realmente o melhor é dar um tempo, muitas vezes, para as nossas decisões. Então, meus irmãos, para encerrar, que falar de média, a gente vai falar um bocado de tempo, né? Mas acontece que eu estou dando só uma dicasinha para a gente saber, entendeu? Que além de nós sermos médios, e os médios têm um trabalho bastante árduo, tem que se aprimorar, e que a gente tem que respeitá-los, né? Tem que respeitá-los e orar para que eles possam continuar nessa tarefa de nos oferecer uma imposição de mãos, uma receitinha que sai num trabalho de homeopatia, enfim, todo tipo de orientação. É assim que nós vamos aprendendo a conviver com os amigos espirituais, porque eles vão estar sempre próximos de nós e vão sempre fazer com que a gente seja mais feliz. Obrigado, Jesus abençoe a todos e pela paciência de vocês. Até a próxima.